respeito dos jovens e esse uso de fone de ouvido, o que a doutora tem de conselho para dar para essa galera? Perfeito. Eu particularmente acho que o fone de ouvido é uma invenção maravilhosa, mas como muitas das coisas, o que a gente vê é a população fazendo mau uso de uma coisa com potencial maravilhoso, tá? Então o fato dos MP3 da vida permitirem com que os jovens só ouçam as coisas do seu agrado, obviamente colou, e isso é uma coisa universal, tá? Só que como a gente viu, o volume acaba sendo alto, ou porque a cidade é barulhenta, e daí eles aumentam o volume para a música poder sobressair o barulho do ambiente, ou porque eles curtem um negócio alto, mesmo que eles estejam no silêncio da casa de cada um, tá? Então, o mau uso, esse volume alto pelo dia inteiro, horas consecutivas, de fato tem feito o ouvido de alguns jovens já parecer ouvido de adulto, né? Então, com mais perda de audição do que o que seria de se esperar para adolescente, tá? Então, qual que é a nossa recomendação? Que as pessoas usem no máximo 2 horas direto, né, consecutivas, e que elas não ultrapassem a metade do volume do fone de cada um. Então, se o botãozinho gira lá de 0 até 10, não passe do 5. Se o seu só gira de 0 a 4, não passe do 2. Então, se você ouvir música até esse volume médio, é muito mais provável que os seus ouvidos vão ter vida longa e que você vá poder continuar apreciando as músicas por muitos e muitos anos, tendo o prazer que a música fornece, sem ter o malefício que o fone de ouvido no modo abusivo pode causar. Bom, doutora, inclusive quando eu soube que viria no seu instituto, algumas questões foram trazidas até mim, inclusive se daria para a gente entender, um pouco para eu entender e as pessoas que estão nos ouvindo, o que são as células ciliadas? São as células que ficam dentro do ouvido, são elas as responsáveis por fazer os sons que a gente ouve se transformarem na energia elétrica que o cérebro entende. Então o ouvido é como se fosse uma usina, transforma um tipo de energia em outro tipo, e a célula ciliada é que faz isso. Na verdade, cada um dos nossos ouvidos tem cerca de 15, 20 mil células ciliadas. E com o tempo e com a exposição a ruído, com colesterol alto, enfim, com coisas que agridem o ouvido, essas células vão morrendo. E por causa da morte das células, a gente vai perdendo a audição. Então, até hoje em dia, a medicina considera que a célula ciliada que morreu não consegue voltar ao normal. E por isso que a maioria das perdas de audição não tem um remédio, não tem um conserto, porque as células morreram. Essas células, ela é responsável por também diferenciar, por exemplo, os tipos de som, ou seja, um som de um latido de cachorro, o som de um passarinho, elas são responsáveis por isso? Então, essas células fazem com que a gente escute as várias frequências sonoras, os vários tipos de som, e mande essa informação para o cérebro entender. Então, tanto a questão de ouvir, de discriminar, separar um som do outro e entender, são funções desse conjunto de células. Por que elas se degeneram? Por vários motivos. As células auditivas são frágeis, né? Então, como o ouvido trabalha 24 horas por dia, inclusive quando a gente está dormindo, se ele não receber cuidados, as células mais frágeis vão morrendo com o tempo. Então, hoje em dia, a medicina ainda não tem uma maneira de fazer essas células renascerem, ou seja, de fazer a surdez ser revertida, mas alguns estudos futuros estão sugerindo que as células tronco possam ajudar o ouvido de pessoas com surdez. Entretanto, no tempo de hoje, esse é um assunto ainda que anda devagar, porque infelizmente a perda de audição não é uma prioridade se a gente pensar em relação às outras doenças que também estão sendo estudadas para células tronco. Mas eu acredito que o futuro vai ser muito promissor quando a gente tiver pesquisas suficientes
demonstrando que as células-tronco conseguem melhorar a audição, as células ciliadas do ouvido das pessoas, e que isso possa ser liberado, pelo menos em alguns casos, para que os pacientes se beneficiem. Mas de fato eu acho que ainda tem uns anos aí pela frente até isso ser implantado de rotina. Agora, com relação ao colesterol, que a doutora mencionou, todas as pessoas que têm um colesterol elevado, ela corre um risco de perda? Isso acontece com todo mundo? Sim, é verdade. O colesterol, ele no corpo inteiro, ele pode sair diminuindo a circulação. Então, o que é conhecido? Você pode infartar porque as suas coronárias estreitam. Você pode ter um AVC, um derrame, porque as suas artérias cerebrais estreitam. No caso do ouvido, todo esse funcionamento de 24 horas por dia depende de umazinha artéria levar sangue para ele 24 horas por dia. E essa umazinha artéria, ela é fininha como um fio de cabelo, ou seja, ela é muito estreita. Portanto, se o colesterol resolver diminuir essa circulação que já é estreita, a gente com certeza vai ter uma deficiência auditiva nas pessoas com colesterol. Só que essa deficiência auditiva começa pelos sons fininhos, os agudos. Ou seja, às vezes a pessoa com colesterol alto já tem a perda de audição para sons agudos, mas ela não percebe, porque os outros sons do dia a dia, os sons mais grossos, mais graves, ela escuta super bem, então ela não acha que ela tem perda de audição. E aí é a audiometria que entra em campo para mostrar, olha, já houve perda de audição sim, mesmo que a pessoa não perceba, ela já está acontecendo. No caso, ela passa a ser assintomática também, nesse caso? Essa perda, ela começa assintomática, quer dizer, ela existe, mas a pessoa não sente, e com o progredir dos anos, aí o da lesão, essa perda começa a ser sintomática, quer dizer, a pessoa começa a reparar que ela fala que, principalmente em ambientes mais ruidosos, por exemplo, num restaurante, numa praça de alimentação de shopping, numa festa, ela começa a não entender algumas pessoas falando, mas quando ela está no silêncio, conversando de frente, que nem nós estamos agora, aí a audição fica ótima. Então são momentos que ela percebe diferença, mas que pra gente já pontuam que deve haver algum problema. E para tirar dúvida, sempre a audiometria. E até entrando, né, mais nesse tema, porque eu acho que hoje o colesterol, ele inclusive acomete muitas pessoas. Então acho que é importante, para mim é uma novidade saber que isso também ataca a audição. Agora, com o controle do colesterol, ele também, se a pessoa já tiver algum tipo de perda, ela vai regredir? Nem sempre. Então, se o colesterol está alto há pouco tempo, o controle alimentar e atividade física podem fazer esse colesterol baixar, e o estrago no ouvido pode ter sido recente e pequeno. Então, aí sim você pode melhorar. Agora, se o colesterol está alto há bastante tempo, a pessoa já toma remédio para controlar, já faz atividade física e mesmo assim não consegue baixar, o estrago no ouvido já deve ser mais antigo e maior, e portanto é mais difícil de você reverter. Mesmo assim, sempre vale a pena você controlar o colesterol, porque mesmo que você não reverta o estrago, você pode melhorar a chance de não ter mais estrago para o futuro, ou seja, de estabilizar o problema do jeito que ele está e não de deixar aumentar. Então, nesse caso, além do colesterol, tem algumas outras doenças do sangue que também afetam a audição? Além do colesterol, os triglicérides, que também são gorduras, né, no sangue, como o colesterol, problemas de tireoide, com hormônios da tireoide, diabetes e pré-diabetes, e a pressão alta. Então, todas elas acabam, de uma maneira comum, acabam diminuindo a circulação. E o que a gente tem que lembrar é isso: o ouvido só tem um vaso sanguíneo, uma artériazinha que leva sangue para ele. Então, a hora que ela é comprometida por qualquer uma dessas doenças, a gente acaba tendo sempre o mesmo fim:
uma perda de audição que começa em sons agudos e se o problema não for controlado, a perda de audição vai aumentando. Então, acho que está nesse momento, acho que esse tipo de informação está sendo muito válida, porque a gente não escuta realmente campanhas, eu não sei nem sei se tem informações ou pessoas falando como a doutora, alertando para que seja tomada mais consciência sobre essas doenças, não é verdade? Com certeza. Na verdade, acho que tanto os pacientes quanto os médicos se preocupam com coisas que matam, né? Que dão mortalidade. E o ouvido não mata ninguém. Então ele, de fato, é deixado de escanteio pelos próprios profissionais de saúde. E a gente que está acostumado a trabalhar com o ouvido, mesmo não vendo a gravidade, né, não tem risco de morte, a gente aprende a interpretar sinais precocemente. Sabe aquela história de que onde tem fumaça, tem fogo? Uhum. Então a gente não precisa ver o fogo. Só de interpretar um sinal precoce, que é a fumaça, você já entende que tem problema. E, portanto, se você começa a captar o problema pelo lado mais frágil, que é o ouvido, você pode evitar que a pessoa vá ter o problema do ouvido no coração ou no cérebro e que vá morrer por causa disso. Então, a atuação precoce do otorrino, em conjunto com o resto da medicina, de fato deveria ser mais realçada. Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada por ouvido e eu acho que a minha vida mudou completamente de entender o corpo humano através da ótica do ouvido que ninguém dá bola, né? Então, coisas precoces como problemas de circulação, diabetes, pré-diabetes, colesterol, intolerância à lactose, intolerância a glúten, tudo isso que é em outras partes do corpo pode dar sintoma precoce no ouvido. Então hoje, né, por mais que eu seja suspeita, de fato o ouvido é uma maravilha da natureza, porque o funcionamento dele perfeitinho pode ser agredido por coisas mínimas que a gente faz para o nosso corpo e não percebe, que você não vincula. Como alguma coisa do intestino pode afetar o ouvido, mas pode.